Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apresentar aqui um novo formato de aula, tá? Que eu quero trazer conteúdos mais avançados para que vocês possam então aprender também orientação a objeto, tá bom? Então hoje aqui eu não vou entrar muito em detalhes, por quê? Porque nós temos o curso de MSPHP que está gratuito aqui no YouTube. Você pode assistir ele, você poder entender como funciona aqui a orientação a objeto, tá bom? Eu não vou me ater a explicar a orientação a objeto, porque já temos no curso aqui, tá bom? Então, nós temos aqui no nosso namespace, tá? Para quem não sabe, namespace, então ele tem essa definição aqui, tá? Se você dar um pause aí, você fazer a leitura dele, tá bom? O que a gente vai fazer aqui hoje, então, é o seguinte, a gente vai fazer um gerenciador de arquivos e diretórios, tá bom? O que esse gerenciador ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com você poder criar, então, uma pasta, criar e gerenciar um arquivo, né? Você pode deletar o arquivo, pode mover ele, pode renomear ele, pode criar um arquivo novo, assim como mesma coisa com o diretório, né? Com pastas, subpastas, tá? O que isso é importante para você? Quando você trabalha com sistemas, você talvez não vá utilizar essa ferramenta aqui, tá? Mas se você for trabalhar com plataformas onde você precisa estar gerenciando pastas, diretórios, arquivos, você vai essa ferramenta vai ser muito útil para você, tá bom? Então eu vou criar aqui algumas circunstâncias, alguns métodos para você poder então gerenciar seus arquivos, seus diretórios, tá bom? Então temos aqui nosso index, nessa index nós temos aqui então o require once, onde está chamando então o files, aqui o files, tá, .php, tá? E temos aqui então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na pasta raiz, temos então a pasta controllers, que temos então duas classes aqui, que é o files e o update, tá? E vamos ter também aqui dois arquivos, que é o index, que a gente vai fazer os testes, e o sample, onde vai conter então todos os testes que a gente for fazer, tá bom? Qual que é a proposta aqui? Eu vou deixar esse arquivo para vocês aí fazer o download na última aula, mas vou deixar também ele no GitHub, tá? E no PackGist da minha empresa, tá bom? Eu vou criar aqui uma nova conta no PackGist e uma nova conta no GitHub para vocês poderem entender como funciona. Eu vou estar disponibilizando para vocês então, tanto a parte do Compose, você chamar a dependência através desse sisteminha, esse gerenciador, através do Composer, ou você pode estar usando ele sem usar o Composer, tá bom? Porque muitas pessoas não sabem utilizar o Composer, tá? Então vamos criar então para os primeiros files aqui, temos então um método. Esse método aqui vai se chamar então create.dir, onde vai estar criando uma pasta, tá? Para poder criar uma pasta aqui, essa pasta vai ser criada, todas as pastas são criadas dentro do projeto, ou seja, dentro da pasta aqui, raiz, que é gerenciador arquivos, tá? Então vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar então uma variável chamada dir verify, tá? Essa dir verify vai criar então um str replace, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui então, vou retirar o contra barra, e vou substituir esse contra barra por uma barra, tá? E também eu vou criar então, pegar esse contra barra aqui do dir, que é da onde vai estar vindo então a minha informação, certo? Feita essa substituição, vou fazer o seguinte aqui, ó, if, vou criar um if, tá? Onde eu vou verificar então se não for um diretório, isdir, aonde no dir verify, e vou verificar o seguinte, e se esse dir, essa informação que eu passar aqui no meu método, se ele não é um arquivo, tá? Ou seja, file exist. E vou chamar também aqui nosso dir verify, tá? Se ele não for um diretório, se ele não for um arquivo, ou seja, se ele não existir, o que a gente vai fazer então? Vou usar o mkdir para a gente poder criar então um novo diretório, uma nova pasta. Passa então dir verify, e vou passar aqui também uma permissão para ele. Qual que é a permissão que eu vou usar aqui? A permissão que eu vou usar aqui é o 0755, tá? Não usem 777. Como você usa 777, você dá permissão para todo mundo, para todas as pastas. Ou seja, qualquer um que hackear a sua pasta
vai ter acesso a todos os arquivos, vai poder modificar, vai poder renomear, né? Vai poder gerenciar ela, então isso não é muito bacana, tá bom? Se der tudo certo, retorna então um true. Caso contrário, se não der certo, a gente vai retornar então um false. Então retorne false, certo? Vamos verificar então. Vou vir aqui, criar um dir no index. Aqui no index, então, faz o seguinte aqui, ó. Vou criar, então, o files igual new controller files, tá? E vou chamar aqui, então, dar um echo, dar um var dump em files create. Vou nomear aqui a pasta, então, vocês poderem perceber que não tem a pasta, não existe essa pasta, tá? A pasta é chamada documents, certo? Vamos ver se a gente cria, se está certinho aqui, se criou, vamos lá. Vamos renderizar o arquivo aqui, true, então vem um booleano true. E aqui então, dentro do nosso sandbox, nosso gerenciador arquivo, criou então a pasta documents. Perfeito? Ok, tá? E se eu quiser então criar um arquivo tipo subpasta, como é que eu faço para criar uma subpasta então? A subpasta praticamente a mesma coisa, só que a gente vai adicionar aqui, então, passar o diretório que você quer trabalhar, né? Então, diretório, nome da pasta. Esses dois aqui eu coloquei por engano, então eu vou tirar aqui, perfeito? Então, basicamente é a mesma coisa que temos aqui, ó. Basicamente é a mesma coisa que nós temos aqui, tá? Aqui, então, tem o dir, né? Vou botar aqui, então, dir. Passo aqui, barra. Folder, tá? Vou estar verificando aqui então se existe ou não essa informação. Se não existir, então tá tudo ótimo, tudo beleza, tá? Então passo isso aqui. A gente vai fazer gravar então a informação e passo isso aqui, certo? Feito isso, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou trabalhar com a opção de criar então um diretório. Como é que eu faço então, para poder criar um diretório? Vou botar aqui dir subdir, tá? Subdir. Vamos lá então. Criamos aqui nosso diretório. Vou botar aqui então create subdir. Onde eu quero criar? Quero criar dentro da pasta documents. Qual que é o nome da pasta que eu quero criar? Vou botar aqui leituras, aqui para leituras, tá? Usar então reads, certo? Vamos rodar aqui, ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro, então já foi criado aqui talvez. Vamos lá. Documents, criou aqui então reads. Então deu certinho aqui para poder criar esse arquivo, essa pasta dentro do nosso diretório aqui, tá bom? Então vocês podem ver que é tudo simples, não tem nada complicado aqui, tudo bacana de fazer, né? Não tem nada complexo aqui, né? Então agora a gente vai fazer aqui, ó. Vou criar então um arquivo. Então, um arquivo, ele vai então criar então um create file. A gente está criando então um arquivo. Só fazer documentação aqui. Criar documentação. Aqui, beleza. Aí depois eu crio um texto aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos criar aqui então um arquivo na pasta. Como é que a gente faz para criar um arquivo na pasta? Então vou usar aqui então uma informação que eu preciso que chama, né, fopen. Vou criar aqui então uma variável chamada fopen igual fopen. Eu passo aqui então o file, tá? E vou passar aqui o modo desculpa. Feito isso, então, passo um fwrite. Vou passar aqui já o fclose. Para a gente já deixar prontinho aqui, tá bom? Fclose na variável open aqui. Fopen. Certo? Aqui no fwrite, o que a gente vai fazer então? Vou usar o fopen. Vou passar aqui então text. Tá? Então, usar aqui text. Esse folder aqui, eu posso tirar ele, não vou usar ele. Tá? Nós temos o nosso dir aqui. E vamos fazer o seguinte aqui, ó.
eu vou fazer o seguinte, então o que eu já fazer aqui? Quando eu rodar, executar esse método aqui no meu index, o que vai acontecer? Eu vou criar então um arquivo. Só que eu quero criar um arquivo dentro do diretório que eu vou estar enviando na chamada lá da minha informação, lá do meu index. Então eu vou dar aqui então dir antes aqui, tá bom? Feito isso, então vamos chamar ele aqui, vamos lá. Então põe aqui create file no diretório reads. O nome daqui será então read.txt e o conteúdo vou chamar de text. Vou botar aqui no conteúdo de teste, tá? Vamos ver se vai criar então. Vou rodar aqui. Mostrou null. Deixa eu verificar se tem uma coisa errada aqui. Tudo bem, acho que não tem nada errado. Vamos verificar aqui então se criou aqui, criou read.txt. Criou arquivo teste. Eu vou rodar de novo e vou criar o seguinte. Vou botar aqui então read1, tá? Vamos ver se vai gerar algum erro. Null, tudo bem, certo. Você criou aqui, criou read1, perfeito, tudo certo. Certo? Só que se eu rodar aqui, por exemplo, criar aqui, tirar esse read e criar esse aqui, ó, rodar, tentar fazer uma duplicata dele, o que vai acontecer? Ele não vai acontecer nada. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Vou dar teste 2 para a gente identificar melhor, né? Se vai alterar alguma coisa ou não. Se eu criar aqui então teste 2, como do conteúdo, quando eu rodar aqui, ele vai subscrever aquele conteúdo lá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar que isso aconteça. Então a gente tem que proibir que isso aconteça, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Files de novo, meu método. E antes de escrever esse método, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse arquivo não existe. Tá? Vamos lá. Aí aqui dentro põe um return false. False. E aqui eu ponho um return true. Certo? Então eu vou verificar o seguinte aqui, ó. Se esse diretório, esse arquivo, se esse diretório, na variável dir file, copio e jogo aqui. Se ele existir, se esse arquivo existir, então se ele existir, né? Se ele existir, então eu vou retornar um falso. Se ele não existir, aí eu crio o arquivo. Vamos ver se vai funcionar, vamos lá. Então ele não tem que criar arquivo, tá? Eu vou passar aqui no index teste 1. Vou passar aqui teste 1, tá? A gente vê se vai reescrever. Lembrando que aqui, né, ele está como teste 2, tá? Então vamos verificar aqui se vai funcionar. Ó, retornou true. Vamos ver se ele subscreveu. Ele subscreveu. Não deveria subscrever. Então temos um errinho aqui que temos que corrigir. Só vou colocar 2 de novo. A gente vê se vai... deu um errinho. Então vamos verificar o que aconteceu aqui. Tá, perfeito. Então volto para 1 de novo. E vamos voltar aqui nos nossos files aqui para poder fazer essa correção. O que eu vou fazer aqui? Vou usar o seguinte aqui, ó. Vou retirar esse dir, tá? Que não tem lógica daqui, né? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou renderizar o arquivo de novo. Só botar aqui então, botar como teste 3. Vamos ver se vai subscrever. Rodei, deu false. Então vamos ver se subscreveu. Não subscreveu. Vamos testar novamente aqui, ó, colocando aqui então read1. Esse vai dar true, tem que dar true agora. Deu true, verdadeiro. Certinho. Aqui temos ele aqui. Teste 3 e o read teste 2. Então perfeito. Estamos já criando um novo arquivo dentro da pasta que a gente está acrescentando para o usuário. Aí você fala, mas Jefferson, se eu quiser colocar uma pasta, um arquivo dentro de uma pasta que não existe, então o que você vai fazer? Você vai chamar, primeiramente, vai criar a pasta ou o subdiretório, tá? Você cria o subdiretório e a pasta, depois você vai criar então o arquivo. Como é que fica isso aqui na lógica? Tá? Na lógica ficaria assim, ó. Só comentar aqui. Então, files, create subdir,
tá? Aqui eu vou criar então o arquivo sample, a pasta sample, né? Aonde eu vou criar essa pasta sample? Dentro do documentos. Sample, no diretório documentos. Primeiro eu vou criar o arquivo, o diretório, o subdiretório, e passo files, e depois eu crio então o meu arquivo, tá? Então depois eu crio o meu arquivo. Então vai ser documentos, sample, passo aqui então meu arquivo read file.txt e passo conteúdo aqui, conteúdo. Vamos ver se vai funcionar, vamos lá. Vou renderizar aqui, renderizou. Deixa eu botar aqui no read, criou a pasta sample e não criou o arquivo. Tudo bem, vamos ver por que não criou o arquivo. Ele criou o arquivo, na verdade, criou fora o arquivo, tá? Deixa eu ver se não é um erro de lógica aqui da minha informação. Deixa eu ver aqui. Documents sample, criou o arquivo. Documents sample, read file, vem aqui em files. Tá, perfeito. Verificando o código aqui, parece que tá tudo certo. Qual que é o problema aqui, tá? Eu me esqueci de passar uma barra depois do sample aqui. Então vamos rodar aqui. Rodamos. E vamos verificar aqui nossa pasta. Criamos a pasta sample, não tem nenhum arquivo fora. E aqui dentro está o read file. E vamos verificar se o texto está certinho. Então, conteúdo. Perfeito. É isso aí. Eu vou rodar de novo. Certo. Você vai subscrever. A pasta já existe. Tá? Deixa eu botar aqui conteúdo 1. Para a gente diferenciar, né? Vamos rodar aqui. Perfeito. Retornou certinho para nós aqui. Então, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade à criação do nosso gerenciador de arquivos e diretórios, tá? Espero que você esteja gostando dessa aula. Lembrando que nós estamos trabalhando com PHP orientação a objeto. É um conteúdo avançado. Deixe seu like, comenta, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, ative o sininho para você poder sempre estar recebendo nossas notificações, né, do YouTube. Toda vez que a gente criar uma nova aula, um novo conteúdo para o nosso canal aqui, tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula.